nós somos energia, o quanto nossos pensamentos são energia, porque estamos aqui, tudo que nós enxergamos é matéria, mas além da matéria que enxergue, tem todo um campo energético ao nosso redor. Temos vários outros corpos energéticos que nos ligam à espiritualidade, que nos ligam, que nos fazem captar, né? Já falei sobre o duplo etérico aqui, então, que nos fazem captar toda a energia de Deus, a energia da natureza, a energia dos animais, a energia dos nossos próximos, né? Quem nunca pensou em alguém e de repente a pessoa manda uma mensagem, ou quem nunca pensou em algo e de repente aquilo apareceu, né? Porque é a força da energia. O pensamento, ele é de acordo com o que elegemos como válido. Aquilo que acreditamos por verdade, baseados em nossas crenças individuais. Então, aquilo que a gente pensa, ele vem baseado no que nós temos como base. Também já falei um pouquinho sobre isso na semana retrasada. Tudo que a gente acredita por verdade, que veio na raiz, lá na nossa infância, é o que hoje, junto com o que está no nosso inconsciente, junto com o nosso consciente, é o que vai formar os nossos pensamentos e aquilo que nós vamos julgar, ou aquilo que nós vamos criar como ponto de vista, certo? É o que diferencia as pessoas, porque cada pessoa tem um modo de pensar diferente, cada pessoa tem uma base de crenças diferentes, tem pensamentos diferentes. Então, no mesmo objeto, tem vários pontos de vista. Então, quem olha daqui vai ver de uma forma, quem olha de lá vai ver de outra forma, aqui de outra e aqui de outra. E assim serve para todas as situações que acontecem. Então, às vezes, uma mesma situação gera diversos atritos na nossa vida, porque cada um olha de uma forma, de um ângulo diferente. E qual tá errada? Ou qual tá certa? Nenhuma, ou todas. Por quê? É de acordo com o ponto de vista de cada um. Eu tenho uma base de crenças, de informações, de histórias, de vivências que me fazem interpretar uma atitude, uma ação, um problema, uma dificuldade, interpretar de uma forma, algo que aconteceu. Só que cada um de vocês tem uma outra percepção, porque cada um de vocês tem uma história diferente. Todo mundo teve os seus problemas, teve as suas dificuldades, e isso tudo vai ficando armazenado no nosso inconsciente. E é o que faz que cada um de nós tenhamos pontos de vista diferentes em relação à mesma coisa. O que nos cabe, claro, é respeitar e saber olhar esses pontos de vista. Respeitar o nosso próximo e buscar entender por que será que ele pensa assim? Por que será que ela pensa assim? Às vezes nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. Por que será que eles pensam assim? Não concordo com esse pensamento. E tá tudo bem. O pensamento é individual, certo? Só que tem toda uma base construída para que hoje esse pensamento viesse a ser dessa forma. E daí cabe a nós olhar para ele e pensar, por quê? Ou, talvez não por quê, mas o que eu faço agora? Porque eu não posso mudar o pensamento das pessoas. Às vezes eu consigo influenciar de alguma forma, mas tem coisas que a gente não consegue mudar. Não tem como abrir a cabeça da pessoa e ir lá colocar o que a gente pensa e fechar. Não dá. A gente pode conversar. Só que muitos de nós não aceitamos a opinião dos outros. Então, muito menos o outro tem a obrigação de aceitar a nossa opinião. Aí, a partir do momento que a gente consegue entender que os pensamentos, eles vêm de uma raiz lá, desde a barriga da mãe, desde a infância, de muitas situações passadas, a gente começa a entender que aquela pessoa tem o porquê pensar daquela forma, por mais errada que seja. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas que às vezes a gente pode ter um pouquinho de empatia quando coisas acontecem, quando situações nos fazem divergir com alguém, porque ela tem o porquê pensar daquela forma e nós também temos. Então, se eu não posso mudar o outro, eu vou fazer o quê? Mudar a mim.
Eu vou ver o que eu consigo mudar em mim, ou o que eu consigo tolerar. Porque se o meu ponto de vista, na minha opinião, tá certo, eu não tenho por que ceder e dizer, não, tudo bem, você tá certo, eu vou fazer o que você tá mandando. Não. Mas eu posso dizer assim, ó, eu não concordo com isso que você tá falando, mas eu te respeito. Se você pensa dessa forma, ok, eu penso diferente. E eu vou agir segundo aquilo que eu acho certo. Porque tudo que a gente faz, pensa e sente gera consequências. E eu assumo as consequências daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. E vamos além. Pensamento são energias. Assim como nós emitimos energia, o que é energia? É algo que sai, algo que vai, que corre, que está além do visível, certo? Eu não consigo tocar a energia, eu consigo ver a lâmpada acesa. Mas a energia que faz essa lâmpada acender, eu não consigo ver. Ela corre, ela tá por aí, mas não é visível. Assim como as formas pensamento. O que é isso? Quando a partir do momento que a gente pensa, a gente criou. Essa energia foi criada através do nosso pensamento. Então, se essa energia foi criada, é como se eu tivesse lançado aquela opção. Então, se eu pensar assim, nossa, se eu sair de noite eu posso sofrer um acidente. O que eu estou criando? A possibilidade de acontecer um acidente. Porque eu pensei no acidente e eu senti medo. Olha o tamanho da força que eu emanei. Eu pensei no acidente, eu senti medo. Essas duas conexões, elas se tornam muito potentes. Porque o pensamento, ele emana. O sentimento, ele magnetiza. Ele traz de volta para mim. É como um imã. Então, exatamente, o sentimento é como um imã que vai magnetizar aquilo que eu emanei. Por que a lei de ação e reação? Porque tudo que vai, volta. Então, é uma forma que a ciência traz pra gente, tudo baseado nesse livro, DNA Revelado das Emoções, é uma forma que a ciência traz pra gente aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec já fala que são, né, que vem através das leis de Deus, mas de outra forma. Tudo comprovando que nós temos a força que emana e a força que magnetiza, através do pensamento e do sentimento. O pensamento e o sentimento juntos, eles fazem a gente agir. Porque se eu pensei, se eu senti medo, eu vou tomar uma decisão. Se eu pensei, se eu senti alegria, eu vou tomar uma decisão. Se eu pensei, senti revolta, eu vou tomar uma decisão. Ou eu vou tomar uma atitude. Não que eu precise decidir, mas eu posso tomar uma atitude. Então, se eu tomar uma atitude baseada em emoções negativas, o meu resultado vai ser o quê? Negativo. Se eu tomar uma atitude baseada em emoções positivas, o resultado vai ser o quê? Positivo. Isso é física. Então, se eu fiquei reclamando, se eu fiquei revoltada, se alguma coisa aconteceu, poxa, mas que coisa, por que aquela pessoa tinha que fazer isso? Por que ela tem que ser assim? O que eu estou emanando? É positivo ou negativo? Negativo. O que vai voltar para mim? Negativo. Mais motivos para eu sentir revolta. Que essa é a forma, é isso? Se eu estou sentindo revolta por algo, eu vou trazer para mim mais algo para me fazer sentir revolta. E eu vou continuar nesse círculo. Nossa, mas por que ao redor de mim só tem pessoas dessa forma? Porque eu estou atraindo isso. Faz sentido? Eu estou atraindo isso. Porque é esse perfil de pessoas que está me revoltando, eu vou atrair mais disso para mim. Como que eu quebro isso? A partir do momento que eu consigo ir trabalhando, que não é fácil, claro que não, né? A gente falou sobre isso, né? A dificuldade de mudar um pensamento não é fácil. Mas a partir do momento que você entende o porquê que é preciso mudar, a partir do momento que a gente entende dessa necessidade de fazer algo diferente, tem um querer diferente, a gente consegue se policiar. A gente consegue prestar mais atenção, tirar do inconsciente e trazer para o consciente. Para quê? Para a gente mudar os nossos resultados. Então eu preciso de alguma forma entender, ela é assim. Aconteceu alguma coisa? Ela é assim.
Não sou eu que vou mudar. Senhor, tira de mim esse sentimento. Eu não quero sentir isso. Pronto, muda. Busca alguma coisa para elevar a energia. Busca alguma coisa. Uma vez, vou contar uma história que não lembro se foi uma entidade, se foi alguém. E tinha uma pessoa que fazia remédio de ervas e tal, e chegou uma mulher lá e pediu que ela queria um veneno para matar a sogra dela. Então, daí a pessoa disse, não, eu tenho. E ela deu. Só que, para ninguém desconfiar, você vai começar a tratar a sua sogra bem. Vai começar a conversar com ela, vai fazendo coisas boas para ela, para que ninguém desconfie do que você está dando o veneno para ela. E ela fez. E a partir do momento que ela começou a conviver, a tratar a sogra diferente, ela começou a gostar da sogra. E ela estava dando veneno para a sogra. Aí ela se arrependeu, né? Ela disse, não, mas agora eu não quero mais matar ela, porque eu conheci, eu vi o outro lado dela. E eu não quero mais. Aí ela voltou nessa pessoa. Me disse, olha, por favor, eu quero algo para reverter o veneno. Porque eu comecei a conviver com ela, comecei a ver ela de outra forma, e eu não quero mais que ela morra. Aí a pessoa disse assim para ela, não se preocupe, porque o que eu dei para você dar para tua sogra era vitaminas. Mas o que era para você ver, era para você conhecer ela. Para você ver que as coisas não são, às vezes, do jeito, da maneira que a gente pensa, né? Que a gente acha que está certo. Então é bom a gente ver um outro lado, tentar conhecer outras formas, né? Mudar o nosso pensamento, que isso pode... A gente pode estar errada, né? Exatamente. A gente sempre acha que está certo, mas muitas vezes a gente está errado. Exatamente. Então, assim, foi bem interessante a forma que ele colocou, né? Porque a partir do momento que a gente muda a nossa postura, nosso pensamento, a nossa energia, a gente vai receber diferente. Ela provavelmente, às vezes, alguma situação aconteceu de atrito e ela já criou uma casca, né? Já se protegeu, enfim, já vestiu uma armadura. E assim a gente faz muitas vezes. Às vezes aconteceu uma situação de ruim, no caso da nora com a sogra, às vezes aconteceu uma coisa de ruim, ela já se fechou. Minha sogra é uma bruxa, é uma megera, é uma pessoa ruim. Mas ela não sabe o porquê daquela atitude. E às vezes foi uma atitude, como ela se fechou, ela parou de enxergar ela, e assim é nós, com muitas pessoas na nossa vida, ou em muitas situações na nossa vida. Às vezes a gente se fecha e tira uma conclusão como se fosse certa, como se fosse única, baseado em uma situação. Só que às vezes aquela pessoa não estava legal naquele dia, como a gente também não está legal todos os dias. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que aquilo que a gente faz da melhor forma, tem dias que a gente não faz. Hoje, foi assim até engraçado, vou trazer isso porque foi uma reflexão minha hoje. Eu amo criar conteúdo, eu amo gravar vídeos, eu trabalho com isso, é o meu trabalho. Então, eu gosto de fazer isso e eu faço bem. Hoje eu não queria gravar vídeo. Hoje eu tava assim que eu só queria... Daí eu fui forçar a trabalhar, mas eu tava me sentindo exausta. Me machuquei e fui parar no hospital. Porque eu já tava com aquela energia de assim, eu não quero fazer isso. Eu tô nos dias de mulher assim que são mais difíceis. E a gente entender e olhar e respeitar esses nossos ciclos é importante. Então hoje eu parei para pensar, eu vou começar a analisar os meus ciclos para quando tiver nesse período, eu não fazer coisas criativas que exijam da minha criatividade. Então, não é eu negar, poxa, que merda, eu não, né, preciso trabalhar e não posso. Não, beleza, o que eu faço com isso? Eu já tô vendo que nesse período não tá sendo legal para mim trabalhar, eu vou fazer o quê? Vou buscar formas de solução. Então, não é buscar reclamar do problema ou o porquê do problema, mas assim, como eu resolvo esse problema? Ela buscou, queria matar a sogra. E no fim, encontrou a solução de outra forma, encontrou uma pessoa sábia que deu um exercício para ela fazer que deu certo. Mas a gente também pode fazer um exercício sem chegar ao extremo, né? É buscar a solução. Como eu faço
para solucionar isso. Aquilo que me incomoda, aquilo que faz baixar a minha vibração, aquilo que você sabe que te traz pensamentos ruins. Porque nosso tema é pensamento. Então vamos lá. Observar os pensamentos. Por que eu estou pensando assim? Eu até mantive aqui um trechinho que eu já falei, mas que eu quero repetir, que eu achei que é interessante, que é: o pensamento, ele estabelece atitudes. Então, a gente pensa antes de agir. Ou às vezes age sem pensar, né? Mas aí são casos mais extremos. Mas a gente pensa e a gente age. Coisas que a gente faz com frequência gera um hábito. A gente criou aquele hábito. Esse hábito vai governar as nossas palavras, vai lá para o nosso inconsciente, ou, como a física fala, vai criar caminhos neurais que a gente vai fazer coisas da mesma forma. Exemplo, eu vou aprender a dirigir. Enquanto eu estou aprendendo a dirigir, eu tenho que pensar, vou trocar de marcha, vou dar pisca para a direita, pisca para a esquerda, tenho que lembrar de pisar na embreagem, são coisas que a gente vai lembrando conscientemente. A partir do momento que a gente faz repetidas vezes, que a gente dirige várias e várias vezes, aquilo foi para o inconsciente. O que significa? Que a gente troca de marcha muitas vezes sem dar o comando, sem pensar, preciso trocar de marcha. Ou a gente dá o pisca, liga o pisca, sem pensar, vou ligar o pisca. Não, é automático. Quem é motorista sabe. A gente faz automático. A gente nem percebe. Por quê? Já está lá, já foram criados caminhos neurais dentro do nosso cérebro que fazem que a gente faça isso mecanicamente, automaticamente. E isso serve para os nossos pensamentos também. Quando pensamentos repetitivos, situações repetitivas acontecem, ele vai para dentro do nosso inconsciente. Inconsciente é o quê? Ou subconsciente é o quê? Aquilo que a gente não tem consciência, mas que está ali, que é a maioria dos nossos pensamentos. Nós temos milhares de pensamentos por dia. Muitos conscientes, mas mais do que a maioria, inconscientes. E o interessante é que esses pensamentos se repetem um dia após o outro. Eles são muito parecidos. Por quê? O nosso sistema de crenças já está formado. Então, esses pensamentos, eles vão mantendo. E mesmo que as situações se modifiquem, as minhas atitudes vão sendo padrão. Então, sempre que acontece uma coisa, a minha tendência é pensar da mesma forma e agir da mesma forma. Até que eu consiga parar e pensar. Por que eu estou agindo assim? Por que eu me estresso toda vez que acontece tal coisa? Por que eu me entristeço cada vez que tal coisa acontece? Por que eu fico revoltada cada vez que tal coisa acontece? E não só com o negativo. Por que isso me traz tanta felicidade? Esse porquê é importante a gente saber para que a gente trabalhe o autoconhecimento, para que a gente entenda e busque a origem disso. Então, se você percebeu, emoções, sentimentos que são repetidos, é buscar. Por que eu estou repetindo isso? Da onde vem? De onde vem? Se eu encontrar da onde vem, é muito mais fácil para eu conseguir ressignificar, dar outro significado, mudar a forma. Eu penso hoje em algo que era minha mãe que pensava. Então, eu já sei, quer dizer, isso não quer dizer que seja real, quer dizer que é uma crença da minha mãe. Essa crença da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, é bom para mim? Me ajuda? Sim, maravilha. Não, então eu vou mudar. Agradece, deixa de lado e pensa, o que é bom para mim? O que eu pensar vai me ajudar? Quais pensamentos podem me ajudar? Por mais que pareça no começo que não é verdade, porque às vezes a gente fala assim, né? Eu sou inteligente. Muitas vezes a gente repete aqueles exercícios, né? De ficar falando na frente do espelho. Muitas vezes funciona. Claro, muitas vezes não, mas muitas vezes funciona quando a gente começa a utilizar o sentimento junto. Lembra que eu falei que o sentimento magnetiza? Então, se eu emano, se eu penso que eu sou inteligente e eu consigo me sentir inteligente, conforme eu vou
repetindo, a minha mente vai mandar para o meu inconsciente, vai se tornar uma regra, vai se tornar uma crença, vai se tornar um padrão. E assim a gente vai conseguindo modificar esses pensamentos e sentimentos. E isso tá, e para que serve isso na minha vida? Para que a gente consiga atrair mais coisas boas, para que a gente consiga vivenciar mais coisas boas, porque o sentido da vida é o quê? É a gente buscar a nossa felicidade, o nosso amor próprio e o amor ao próximo. Então não tem como eu falar de caridade e de amor ao próximo, que são as nossas missões, né? A missão de todos nós aqui encarnados, sem falar de amor próprio. Porque eu não vou conseguir amar o meu próximo, independente se ele é um próximo que eu goste ou um próximo que eu não goste, se eu não me amar primeiro. Então, se eu não me amar, eu vou ser dependente emocional daquele que eu gosto. Mas eu não vou amar ele de verdade, porque eu não sei o que é amor. Enquanto a gente não sabe se amar, a gente não sabe o que é amor. A gente tem dependência. E isso serve para cônjuge, isso serve para pai, para mãe e para filhos. Por quê? Como assim eu amo ela, mas eu não cuido de mim? Como é que eu vou amar a minha filha acima de qualquer coisa e não vou pensar em mim? Não faz sentido. Antes eu preciso pensar em mim para que eu bem possa fazer o bem a ela, para que eu bem possa ser o exemplo a ela. Porque a gente é exemplo, a gente é energia. Se nós estamos ruins, com uma vibração baixa, o que eu vou transmitir para aquele que está perto de mim? Energia baixa. Não tem como eu fazer aquela pessoa, aquele próximo feliz, se eu não estiver feliz. Faz sentido? Porque a gente emana. Já aconteceu de você chegar perto de alguém e dizer, nossa, que energia carregada? Ou que pessoa pesada? Ou, nossa, que ambiente que me deixou exausto? Porque nós temos campos energéticos e magnéticos. Nós temos a aura, nós temos o duplo etérico, nós temos esses centros de energia que captam. Todos nós temos. Então, assim como a gente capta do outro, o outro capta da gente. E muitas vezes isso é imperceptível. Quando a diferença de energia está muito diferente, né? Quando tem uma diferença muito grande de energia, a gente sente maior, a gente sente mais, que é esse exemplo que eu dei de chegar em um ambiente carregado. Deu aquele choque. Só que dentro da nossa casa, a gente não tem esse choque, porque tem uma vibração muito próxima. Se eu convivo diariamente com as mesmas pessoas, nós vamos estar diariamente na mesma frequência. Se eu estou mal, a tendência é que eu vá deixar todos mal. E mal quando eu me refiro à vibração mais baixa. O que são vibrações baixas? A energia da tristeza, a energia do medo, a energia da raiva. E todas essas vibrações, o que elas atraem? O que elas nos levam? A depressão, a ansiedade, as síndromes, certo? Então, para eu me afastar desse tipo de coisas, inclusive as doenças físicas, porque a doença física é o quê? É o excesso de coisas ruins, de pensamento e sentimentos e emoções baixas que bloqueiam a nossa energia. Então, bloqueou o chakra laríngeo, já falei sobre os chakras aqui. Bloqueou meu chakra laríngeo. O que é a tendência de acontecer? Dor de garganta, tosse, né? A inflamação, amidalite, tudo isso daqui. Mas antes de vir pra cá, veio pro energético. Foi aquela montoeira de coisas que eu não falei, ou que eu falei demais, que bloquearam o meu centro energético, que manda energia para minha garganta, para o meu laríngeo, bloqueou o meu físico. Aí aparece a doença. Então, a doença nada mais é do que uma manifestação física de um bloqueio energético, de emoções baixas, de sentimentos baixos, negativos.
Por isso é tão importante a gente elevar a nossa vibração, se policiar. A gente vai ter emoções negativas? Vamos, somos seres humanos. Não tem como fugir disso. Então, enquanto a gente estiver encarnado aqui na Terra, a gente vai ter emoções, pensamentos e sentimentos negativos. O que a gente não pode é passar a maior parte do tempo com essa vibração baixa. Um dia ou outro, ok, somos seres humanos. Mas veio na consciência, opa, não tá legal, não estou legal, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para elevar minha energia e para sair desse lugar? E cada um tem um que faz elevar a vibração. Tem dicas, eu vou trazer, né? Tem algumas dicas aqui, algumas coisinhas. Mas cada um de nós tem um algo para se amparar. Então é pensar o que me deixa feliz. Então assim como eu tenho que saber o que me deixa triste, eu preciso saber o que me deixa feliz. Por quê? Quando eu estiver triste, eu paro, respiro. A respiração ela é maravilhosa. Respiração consciente, diafragmática, completa. Né? Inspirar, encher a barriga, soltar devagar. 1 minutinho fazendo esse tipo de exercício já faz a gente vir para o momento presente. Já faz a gente se desconectar daquela emoção e daquele pensamento ruim e faz a gente vir para o momento presente. Estando no momento presente, eu dou o comando. E agora? Eu continuo com aquele pensamento e remoendo aquela situação e me indignando com aquela situação? Ou eu vou para outro lugar? A tendência é que no começo o pensamento continue vindo. Mas a gente consegue modificar. A gente consegue mudar. Não, eu não quero pensar nisso. Vou fazer outra coisa. Vou pensar em outra coisa. Vou colocar uma música. Vou colocar um vídeo positivo, claro. Vou ler, vou fazer uma leitura, vou fazer qualquer coisa que faça o meu consciente ir para algum lugar que vá elevar minha vibração, que vá me tirar daquele lugar de reclamação, de preocupação, de ansiedade. Porque a nossa mente, ela não sabe diferenciar presente, passado e futuro. Ela não sabe. Então, se nós estamos pensando numa situação que aconteceu lá quando eu era criança, e o meu sentimento ainda estiver envolvido, eu ainda não tiver curado isso, eu vou reviver aquelas emoções e vou mandar essa mensagem para o meu cérebro. Estou revivendo. Ele não sabe que a gente está revivendo, ele acha que a gente está passando novamente por aquela situação. Isso também a física comprova. Então a mente não sabe diferenciar presente, passado, futuro. Se eu estou preocupada lá na frente, a emoção eu estou sentindo onde? Quando? Agora. Por mais que a situação está lá na frente, mas eu estou vivendo já hoje. Então, se eu já estou vivendo hoje essa ansiedade, essa vibração baixa, esse medo, essa preocupação, o que eu estou mandando lá para frente? Essa energia. Então, a tendência é que o quê? Aquela situação vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar errado. Ou pode dar certo, mas a gente vai dificultando o processo. Às vezes a gente tem que sofrer muito mais para chegar lá na frente e dar certo alguma coisa. Coisa que se eu parasse, confiasse em Deus, na espiritualidade, em mim, podia chegar lá na frente, dar certo com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. E passar por um processo muito mais tranquilo. Por quê? Quer falar? Só para ajudar você, a experiência da minha família, né, da minha família, eles sofriam muito com esse tipo de pensamento. Sofriam o antecipado. Aí quando eu comecei a estudar aqui no centro, lá em Lages, eu comecei a aprender isso que está falando, o pensamento. Muitas palestras do Júlio, do Stein, né? Eles começaram a moldar meus pensamentos referente a isso. E eu comecei a mudar os pensamentos da minha família. Aí os mais velhos relataram, os mais novos, tem a Brenda, né, que é a minha sobrinha mais velha, ela dizia assim, o tio Dudu falou e ninguém escutou. O tio Dudu e a tia Célia falaram e ninguém prestaram atenção.
chegar o momento. Vocês estão sofrendo com o pensamento de vocês, é isso que tu falou, até parece que estava escutando de novo. E eles começaram a mudar o pensamento deles, referente a esse acúmulo porque se torna uma ansiedade, né? Sim. Muitos se tornam ansiedade e começam a dar uma depressão, porque eu lembro muito bem a Brenda, ela fazia engenharia civil e ela tinha uma prova muito difícil. E ela pegou e me ligou e me chamou para mim lá, porque ela não estava conseguindo, ela tinha uma prova semana que vem e aquela prova para ela era o carro-chefe, ela estava sofrendo, ela estava chorando, ela estava quase desistindo da faculdade por causa da ansiedade. Dessa ansiedade. Daí eu e a Alice fomos lá, nós não fizemos nada. A única coisa que nós falamos para ela assim, sai do foco. Tire o foco, tire aquela prova da cabeça. Tu já sabe o que é? Já estudou? Já. Então, fecha o caderno e tira ela daquele mundo, daquela presença. Né? E então assim, tiramos ela de casa e saímos com ela assim. Mudou a vibração. Respirar para outros ares. Então assim, e ela, depois ela voltou, ela não pegou mais o caderno, ela não pensou mais, ela foi lá e foi muito bem na prova. Então assim, e hoje ela diz assim que quando começa a loquear, que ela fala, ela diz, vai começar a loquear os parentes, né? Os tios já começaram. Então assim, ela lembra, né? Ela diz assim, gente, para, pense, vamos lembrar que o tio Dudu falou, não adianta sofrer antecipado, não adianta colocar nossos pensamentos, então assim, são coisas que a gente fica sofrendo, né? E isso acarreta muita tristeza. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático disso que o Adalto está falando. Quando a gente foi morar junto, né? Teve uma situação que ele pegou e disse assim para mim, vamos lá na farmácia. Daí, assim, na farmácia para quê? Vamos fazer uma farmacinha em casa, comprar os remédios. Aí eu disse para ele, mas tu tá doente? Dele, não, mas se a gente ficar doente já tem o remédio. Então, né, é uma situação bem... Então, eu disse, não, se tiver, quando você ficar doente, daí tu vai no médico, a gente compra o remédio, mas para que fazer uma farmacinha, né? Eu vou, não, já vou comprar o remédio porque eu vou ficar doente. E isso veio da onde? Da genética da família. Da própria genética da família. Então, assim, hoje a gente mudar os pensamentos, a gente trabalhar os pensamentos, né? Porque quem nunca pensou assim, vou ter que viajar, aquilo que tu falou no começo lá, vou ter que viajar, mas será que vai dar certo? Vai estar chovendo, a estrada está ruim, vai ser perigoso. Então, assim, tudo tem os pensamentos, né? Então, assim, nós temos uma lá em casa que a gente vai viajar, a gente não avisa, porque a ansiedade dela é muito grande, que ela chega a atrapalhar daí, porque daí ela fica muito ansiosa. A gente só avisa ela na hora que nós estamos saindo. E hoje aconteceu uma outra situação também, que assim, cai muito bem com o que tu está falando. O meu genro, ele está viajando, está mudando de uma cidade para outra, e falta 400 quilômetros para ele chegar na cidade que ele está. E ele disse que ele ia pegar, ia tocar e não ia parar. Né? Aí tá, eu pensei, não, ele precisa parar, né? Mas não coloquei que ele não vai parar, ele vai acontecer. O que eu fiz? Eu emanei uma energia para ele, para que ele parasse e descansasse. O Eduardo fez da mesma forma sem ele saber do outro. Então, assim, o que aconteceu? Ele ligou para tudo. Tudo bem, eu vou achar um hotel, eu vou dormir um pouco. Ele recebeu a energia. Ele recebeu a energia que a gente mandou, mas não foi assim, porque você vai viajar, pode dormir no volante e acontecer acidente. Não, eu pensei, eu vou fazer com que ele pense que ele precisa descansar para estar mais tranquilo para viajar. Então é assim que a gente tem que fazer, mudar, né? Não através de oração e de pensamento. Se chega para ele e fala, tu é louco, tu tem que parar, impondo, ele podia colocar um bloqueio e não querer parar. Daí ele, não, eu vou chegar lá agora só para provar que eu tenho razão. Que eu tenho razão. A gente faz isso muitas vezes. Vamos colocar a situação daqueles que gostam de tomar
pegar o volante. Ah, eu me garanto. Aí, então assim, eu quando saía, quando viajava, se eu estivesse lá na Laurentino, que é a terra que meu pai e minha mãe moravam lá, e daí no domingo sempre tinha um almoço e tinha bebida. E eu não tomava. Muitas vezes eu fui criticado. Mas os meus pensamentos, digo assim, se eu beber, pode acontecer um acidente. Por 14 anos fazendo esse trajeto, essas coisas. Só que assim, era um pensamento meu, que eu tinha que me cuidar e cuidar de quem tivesse, Mas aí é coerência, né? Daí assim, e eu, muitas vezes eu vi os outros que estavam lá na mesma situação e bebi, tipo, meu Deus, né? Eles estão tomando, eles não estão se cuidando. Pode acontecer alguma coisa. E daí, então assim, só que quando eu comecei a estudar a doutrina e aquelas palestras que a gente recebeu, o que aconteceu? Aquilo foi mudando, né? Eu tenho que cuidar de mim. Eu vou dizer, eu não preciso dizer para eles que não vão tomar, mas se eles verem que eu não estou tomando porque eu vou me cuidar, pode ser que a lanterninha do juízo, e daí muitas vezes, muitos que olhavam assim, não, os meninos estão fumando e vai pegar estrada, então eu vou ficar com tudo só no refrigerante, ou só na água. Naquele tempo eu tomava refrigerante, hoje não tomo mais, mas assim, não precisa tu estar impondo, né? Porque eu me garanto, não precisa. É um pensamento seu, um pensamento meu. Então você tem que estar sempre ligado a alguma coisa de bom possa acontecer nos teus atos naquele momento. Não é baseado só no medo, mas no senso de responsabilidade. No senso de responsabilidade. E muitas vezes eu fui criticado, mas daí a questão da convicção sua, né? De que, o que é certo para si, né? Eu acho que isso está certo. Muitas vezes eles falavam que eu que mandava nele, e não deixa ser um pouco de verdade, né? Não deixava ele beber. Mas daí ela bebia. Claro, né? Dirigir, né? Eu não sabia dirigir na época. Aí tu fica tranquilo e dirige e eu tô livre. Eu vou beber, você... Eu quero fazer um exercício para colocar todo mundo a ter uma percepção. Eu quero que todos fechem os olhos, por favor. Respira fundo. Presta atenção na respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Devagarinho, prestando atenção. Inspira. Solta. E agora eu quero que vocês tragam na mente de vocês uma situação feliz, um momento feliz, um momento que vocês sabem e se recordam que foi muito alegre na vida de vocês. Qualquer momento, seja da infância, da adolescência, da vida adulta, tragam esse sentimento, essa imagem, essa situação. Vejam os detalhes, onde é que vocês estavam, com quem vocês estavam, como é que estava o clima, como é que tudo desenrolou, como vocês se sentiram. Tragam na mente com riqueza de detalhes. Vejam as cores, escutem os sons, sintam os cheiros e deixe essa lembrança vir. Vejam como é gostoso reviver isso, mesmo que esteja distante, mas percebam como é bom. Percebam os sentimentos de vocês só de trazer essa imagem, essa lembrança nesse momento. Percebam o corpo, as vibrações.
Percebam como vocês saíram de onde estavam. Agora agradeçam pela oportunidade de ter vivido essa experiência. Agradeçam a Deus, a espiritualidade, por ter vivido isso. Se despeçam e voltem. Deixa essa memória e voltem para o aqui e agora. E aí, alguém quer compartilhar conosco? O que viu? O que sentiu? Você estava flutuando A leveza. em todos os passos, em todo o acontecimento. Legal. Viram como o sentimento mudou? Como a mente traz informações? Como a gente vê detalhes que se a gente não focar, a gente não vai lembrar, mas está ali, está registrado, está no nosso inconsciente. Por mais que a gente não esteja lembrando de tudo que aconteceu, mas a partir do momento que a gente para, foca, mentaliza, a imagem vem. E isso é o que acontece com as histórias negativas. Então, assim como vocês reviveram coisas boas, vocês acabam revivendo coisas ruins. Então, quando tiver naquela situação, naquele momento ruim, eu convido a todos a voltar nessa memória positiva, nessa memória alegre, nessa memória gostosa. Foi 1 minuto, 2, não sei, não cronometrei, mas 2 minutos de sentar. Estou no trabalho, não consigo fechar os olhos, vai no banheiro. Estou em qualquer lugar que eu não consigo parar, vai no banheiro. Vai para algum lugar quieto, sozinho, que você consiga fechar os olhos e se conectar com uma vibração. Eu não preciso resolver aquele pensamento, a gente tende a tentar a querer resolver. Eu não preciso resolver, como o Dudu falou da história da prima, da sobrinha. Ela não precisou continuar estudando. Ela só precisou mudar o foco. Então, quando tiverem em situações que o pensamento está ali incomodando, atrapalhando, deixando vocês para baixo, muda o foco. Vai, respira e volta em algum momento que vai elevar. Eu sempre volto para o parto da minha filha, que para muitos é um momento traumático, para mim foi um momento alegre. Então, quando eu preciso calmar, eu volto para o parto da minha filha. Ou eu vou para a praia, porque eu amo praia. Então, me vejo lá numa pedra, sentadinha, que foi uma situação que aconteceu, que realmente me trouxe muita paz. Então, foi tão gostoso que eu volto exatamente naquele lugar, naquela pedra, naquela cidade, com aquela vista maravilhosa, com o sol lindo, com o som do mar. E em questão de minutos, eu saio daquela vibração pesada, negativa, daquela preocupação, daquele medo. Então eu convido a vocês, a mensagem que eu quero deixar hoje é a fazer o mesmo. Quando os pensamentos estiverem atrapalhando, vão para um lugar que não atrapalhe. Certo, gente? Obrigada por terem me escutado. Espero que... Ixi, eu nem lembrei do livro. Eu queria ler uma parte, mas já deu o horário.